Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Conte a Sua História. Um programa onde nós colocamos, aqui histórias de superação, histórias inspiradoras, que pode ser bênção na vida, de quem está assistindo, de quem vai acessar esse vídeo futuramente. Eu sou a Jaque Reis, sou psicanalista, sou uma sobrevivente também, uma paciente oncológica. E hoje, eu tenho aqui uma história para vocês de uma mulher incrível, uma história linda, incrível. Eu quero apresentar para vocês a Patrícia Kringer. Ela tem, uma história que me emocionou. Falo que é um presente, que Deus colocou ali na minha vida, naquele momento em que nós estávamos ali visitando aquela amiga em comum. E quando eu Verdade. sentei do lado da Patrícia, a Patrícia começou a contar a história dela. Eu falei, Patrícia, eu preciso de você lá no programa. Vamos gravar a sua história, porque não podemos. Eu falo que quando a gente passa por esse nível de cura, de milagres, não podemos guardar só pra gente, né? A gente tem que compartilhar. Porque às vezes tem outras pessoas que passam por situações assim, não só a própria pessoa, mas às vezes dentro da família e não sabe como reagir, não sabe, o que fazer. E a sua história me impactou de uma forma que eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas que futuramente assistir esse vídeo. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui, com a gente hoje, tá bom? Eu que agradeço muito, né, essa oportunidade de poder falar dessa segunda chance de vida que Deus me deu, né? Porque tudo que eu passei, né, tanta dor, médicos falando que não era nada, UTI, então tantas coisas, né? Mas vamos do início para Sim. poder todos entenderem. Inclusive, gente, a Patrícia vai começar a compartilhar a história dela. Ela, aos 36 anos, ela enfrentou o AVC. Então, vou deixar passar a palavra para ela agora, para ela poder compartilhar com a gente como é que foi aos 36 anos. E foi o que mais me impactou, a forma como ela descobriu isso. Então, Patrícia, por favor, compartilha, porque é um milagre mesmo. Não é verdade? Bom, no dia 29 de março de 2018, eu senti uma forte dor de cabeça. Uma dor muito forte. Mas eu me arrumei e fui trabalhar. Nessa época eu trabalhava em Aracruz. Peguei o carro e fui trabalhar, né? Fui tranquilamente, com aquela dor, um incômodo muito grande na nuca, uma dor bem que incomoda bastante. Chegando lá, eu parei em frente ao escritório e pedi ajuda à secretária. Falei com ela, falei assim, eu não consigo sair do carro. Eu falei assim, eu preciso ir para pronto-socorro. E eu fui pro pronto-socorro, né, no hospital de Aracruz. Lá a médica me atendeu e pediu um exame de sangue, né, um hemograma, e me colocou um remédio na veia. Ali eu fiquei de manhã até às 17 horas. E ela falou assim: ah, isso é estresse, não é nada demais, você pode ir embora. Não fez nenhum tipo de exames complementares para Não, poder descartar algo mais grave que não, exatamente era o que você estava vivenciando. exatamente, Não não passou. passou nada. Aí eu peguei e saí de lá com a dor. Ela falou assim: continua tomando remédio, isso é enxaqueca, algo assim. Vim embora. Pela misericórdia de Deus, graças a Deus o carro era automático, né? Encostei a mão assim e vim, Deus me trazendo. Mal consegui dormir naquela noite e quando foi de manhã, com muita dor, dia 30, com muita dor novamente, fui pro Hospital Particular de Laranjeiras, né? Na época era o Metropolitano.
E cheguei lá no pronto-socorro. Os médicos, falei da dor intensa, que eu já tinha ido um dia antes, né, no pronto-socorro. O médico falou assim: olha, pegou, me examinou, olhou o olho, tudo. Disse: olha, não parece ser nada. Vamos tomar um remédio na veia. Aí colocou Tramal, né, esses remédios assim. E pediu outro exame de sangue. E nada, Nenhum exame de imagem, nenhum. nada. Aí, resumindo, eu fui 4 dias nesse hospital. O primeiro dia era Cruz, mais 3 dias nesse hospital. No quinto dia, eu fui no outro hospital particular. Aí, um neurologista, aí eu já consegui uma consulta com um neurologista. E ele pediu uma tomografia. Nessa tomografia, deu uma pequena alteração. Só que como a veia, ela já tinha estourado no lado esquerdo da minha cabeça. O sangue ele tinha espalhado por toda a minha cabeça. Então, deu umas alterações, né, no exame. Porém, ele falou assim, olha, pela minha experiência, não parece nada demais. Pode ser uma enxaqueca, pode ser seu sistema nervoso. Me passou os remédios que eles estavam me dando na veia, ele passou para eu tomar em casa e mandou eu procurar um psicólogo para fazer terapia, mandou procurar um psiquiatra. Meu Deus. Aí saí de lá e fui embora. E nisso, aí eu procurei um psiquiatra, passou outros remédios, antidepressivo, Meu... e os dias foram passando, né? No que os dias foram passando, as coisas foram piorando, porque eu fui ficando mais debilitada, né? Porque o Sim, sim. sangue, a veia, ela estourou e o sangue, ele foi se Se espalhando por toda a espalhando. cabeça, né? E foi adentrando. E conforme foi adentrando o sangue, eu fui ficando debilitada. Foi Só, afetando outras áreas, né? só que as pessoas não acreditavam, porque como eu já tinha ido em vários médicos, né, e infelizmente na época aqueles médicos não tiveram o interesse De de investigar melhor. investigar melhor, né, de ver a minha Sim, situação. sim. Então até eu já duvidava, eu falava, meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo? Então assim se passaram vários dias tomando antidepressivo, remédio em cima de remédio. Só que quando foi mais ou menos pro dia 20 de abril, eu já não conseguia mais ficar sentada, não conseguia dirigir mais, não conseguia fazer o serviço de casa, nada. E quando foi no dia 24 de abril, eu estava muito ruim mesmo. Nesse dia, as crianças já tinham ido para a escola, eu peguei, saí da cama, fui meio que me segurando na parede para chegar até o banheiro e ali eu comecei a toda me contorcer, porque como a veia estourou no lado esquerdo, afeta o lado direito. Ali eu comecei a toda me contorcer. Nesse momento, eu assim, sinceramente, eu pedi a Deus, eu falei, Deus, eu quero morrer. Falei, eu não quero mais viver, eu não aguento mais essa dor. E nesse momento, O seu esposo não estava em casa nesse momento, a família. não, eu estava Você estava sozinha. sozinha. Estava sozinha. E você não conseguiu pensar em ligar, pegar o celular, ligar? Ou não, você Assim, não tinha as acesso? pessoas tinham, mas todo mundo já achava que eu já era coisa da minha cabeça. Ah, tava tudo. Ah, entendi. Meu Então, Deus do céu. assim, nesse momento, Jaque, Deus falou ao meu coração. Falou, vai pro Metrocó. Muitas pessoas podem duvidar, mas só quem já teve uma experiência que sabe como é. E eu ainda questionei, eu falei, meu Deus,
como eu vou para o Metrocor se eu não consigo dirigir? O carro está na garagem e eu não consigo dirigir. Eu peguei, troquei de roupa, coloquei um vestido solto, peguei a sacola de exames e consegui pedir uma carona, pedir ajuda e me levaram até o Metrocor. Chegando lá, eu não lembro porque muita coisa assim da minha memória foi apagada, eu não Sim, consigo me lembrar. sim. Chegando no Metrocor, tinha um rapaz que ele me atendeu e quando ele me viu, ele já veio ao meu encontro. Ele já falou assim, que eu posso te ajudar? Eu só lembro que eu falei com ele assim, eu falei assim, por favor, eu preciso de ajuda. E nesse momento, ele pegou, segurou no meu braço e falou assim, corre, chama a doutora Cláudia, que é a minha cardiologista, que é a Cláudia Vilaça. E aí eles foram me levando, um me segurou de um lado, outro de outro, e me levaram lá para dentro. E quando ela me viu, ela falou assim: Você consegue sentar? Eu falei. Aí eu comecei a chorar. Falei, doutora, eu não consigo mais ficar sentada. Eu falei, eu posso deitar na maca? Ela falou assim: Como assim você não consegue ficar Você sentia sentada? dor ficar sentada? Muita dor, muita dor. Porque era como se o sangue ele estava para chegar no cérebro. Teve um médico que estava acompanhando a doutora Cláudia, ele falou assim que a qualquer momento estava muito perto do sangue chegar ao cérebro, então eu ia apagar onde estivesse. Então, quando ela mediu minha pressão, ela me examinou, que ela olhou os exames, ela falou assim, eu vou te internar agora. Aí ela entrou em contato com o médico que estava no pronto-socorro, aí já vieram, veio a equipe do pronto-socorro, dei entrada pelo pronto-socorro, isso era de manhã. Quando foi, detalhe, né, disso tudo. O aparelho de fazer a tomografia nesse dia estava em manutenção. Aí fiquei lá no pronto-socorro. Quando deu às 17 horas, foi liberado para eu poder fazer a tomografia. Fiz a tomografia e fui para o quarto. Leva 2 horas para sair o resultado do exame. Aí minha filha já estava lá comigo. E quando deu mais ou menos 19h15, mais ou menos, veio a doutora Cláudia, como o doutor Leomar. Mas a equipe da UTI já estava do lado de fora do quarto. Aí ela sentou, doutora Cláudia, quem a conhece, sabe como ela é calma. Ela sentou na cama, segurou minha mão. Porque eu deitada, eu me sentia bem. Porque não tinha A a pressão. pressão que o sangue estava descendo. Então, eu Entendi. deitada, eu ficava bem. Aí, quando ela sentou na cama, aí ela segurou minha mão, ela falou assim, olha, saiu o resultado do seu exame, da tomografia. E ela falou assim, deu umas alterações, nós vamos ter que te levar para a UTI para poder te monitorar melhor, para cuidar de você. Aí eu falei, pronto. Falei assim, agora, assim, quem vai para a UTI é para morrer, doutora Cláudia. Eu falei, não vou. O desespero, né? Sim, sim. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí ela viu que eu fiquei muito alterada. Eu falei, não vou para UTI porque eu tenho 2 filhos, não posso morrer. Compreensível, que é o que se passa na nossa cabeça mesmo. Aí ela pegou, falou assim. Aí ela já chamou a enfermeira que estava do lado de fora. Só sei que eles vieram, já me deram um remedinho. E quando eu acordei, eu já estava na UTI. E já estava toda cheia de aparelhos, tudo me monitorando. Sim. E nessa noite, né, do dia 24 para o dia 25 de abril, era plantão dela na UTI. Então, ela esteve comigo ali, me olhando o tempo todo. Então, o cuidado de Deus é muito perfeito. É inexplicável. Deus cuida da gente nos mínimos detalhes, e eu sou prova disso. E quando foi de manhã, às 9 horas da manhã, veio uma equipe, né, com uma outra maca.
Aí falou assim, ah, o neurocirurgião te aguarda no centro cirúrgico. Aí eu ainda peguei e questionei, né? Falei assim, mas gente, o médico não deveria vir aqui, sou eu que tenho que ir até ele. Ah, você ainda não tinha. Não tinha me tocado da gravidade, porque ela não falou, né? Sim, Aí falei, tá bom. Aí me mudaram de maca, aquelas macas grandonas, tudo. sim. Aí chegamos lá no centro cirúrgico, aí o médico olhando os exames. Aí ele me perguntando, ele me fala seu nome todo, para ver se eu estava consciente, Sim, né? é. Me fala seu nome todo, sua idade, me fala, você tem filhos? Falei, tenho. Aí ele, por final, ele falou assim, olha, olhando esse exame aqui, é, só porque eu estou te vendo aqui na minha frente, que dá para acreditar que a pessoa que está com a cabeça desse jeito ainda está consciente. Ele falou assim, se alguém me contasse, eu não acreditaria. E nesse momento ele falou assim, eu preciso abrir a sua cabeça agora para tentar salvar a sua vida, Para tentar. para tentar. Sem, assim, tipo assim, pode ter alguma sequela. Não, para tentar Tentar salvar sua salvar a sua. vida. E quando ele falou isso nesse momento, para tentar salvar a sua vida, eu fechei os olhos e ali naquele momento eu não queria falar com mais ninguém. Eu, eles vão amarrando a gente, né, de braços abertos, é, e eu só chorava. Eu chorava e orava e conversava. Era uma conversa com Deus, que eu falei com ele que fosse minha hora dele me levar, eu pedia pelos meus filhos, que ele protegesse meus filhos, que ele cuidasse dos meus filhos, que ele salvasse minha família, que ele perdoasse meus pecados, né? Era uma conversa íntima ali com Deus. Imagino. Mas que se ele me deixasse, que ele me deixasse perfeita. E Foi a sua eles, oração naquele momento, né? eles amarram a gente com os braços abertos, né? A Sim. gente fica toda amarrada. Porque, na verdade, é furada a cabeça com uma furadeira, né? É. Então, afundou aonde cortou, aonde furou. E então, assim, é uma cirurgia muito delicada, de muitas horas. Só que a minha pressão começou a subir. Do jeito que eles iam me amarrando e iam me prendendo, a minha pressão começou a subir. E aí a enfermeira falou para ele assim: doutor, a pressão dela está subindo. E quando ele falou isso, ele falou assim: foi a última coisa que eu ouvi. Ele falou assim: apaga ela. E literalmente apagou. Então, quando eu acordei, eu estava na UTI, era de noite, com mais de 10 horas da noite, na UTI, além dos 2 cortes, né? Sim. Com 2 drenos, porque por mais que eles furaram e drenaram o máximo de sangue possível, ainda não tinham conseguido De drenar retirar todo o tudo. sangue. Então, eu fiquei 4 dias com um dreno, né? Nesses 2 furos. E ali na UTI, eu fiquei 6 dias, né, consciente. Deus permitiu que eu ficasse ali sem mexer meu corpo, mas consciente, Consciente. vendo tudo acontecer ali ao meu redor. As enfermeiras vindo, me dando banho de leito, levantando o braço, puxando a perna, passando, massageando o pé. Assim, para a gente ver que a gente não é nada. Nada, nada. Quando foi no 4º dia, o médico veio tirar o dreno, né? Que tinha um tanto de mangueira dentro da cabeça. Então ele puxou e deu os pontos. Ele falou assim ainda, ele falou assim, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que eu vou tirar os drenos, a ruim é que não tem anestesia. Aí eu falei assim, doutor, eu tô viva. Eu falei, então costura esse negócio.
Aí, quando ele tirou as mangueirinhas, né, o dreno de dentro da minha cabeça, aí eu falei assim, quando é que você vai costurar? Ele, eu já costurei. Eu Nossa, falei, eu nem nem senti, percebeu, é. nem senti. Eu falei assim, gente, então assim, é tudo cuidado de Deus. Você até me mandou umas fotos, né, Foi, lá. Eu vou até ver se o Alessandro consegue colocar, né, depois para o pessoal é, ver. então assim, aí foram mais 2 dias ainda. No sexto dia, aí o médico veio e falou assim, ela tá bem, nós precisamos levantá-la. Ela tá 6 dias, porque você imagina você 6 dias ali, só sua cabeça olhando para um lado, para o outro, parada. Então, aí o médico veio e falou assim: hoje nós vamos colocá-la numa cadeira de rodas, né? Sim, E aquela cadeira de banho, né? sim, Que leva sim. pro banheiro. Aí, quando me levantaram pela manhã, eu tava bem fraca, aí eu desmaiei. Aí Não eu estava se alimentando não ainda, tava, né, só não no tava, só soro. no soro. Aí eu desmaiei, o médico falou assim: não, a gente vai mudar a alimentação, agora vai entrar com a alimentação para ela, à noite a gente vai dar um banho nela. Aí, quando foi à noite, aí já pegaram, tiraram vários aparelhos, tudo. Aí me sentaram, me colocaram na cadeira. Aí você imagina, né? O cabelo, a cabeça toda cheia de sangue, né? Por causa da Aham, cirurgia sim, ainda, sim. tudo. Então, assim. Mas foi tão maravilhoso sentir a água caindo em cima de mim novamente, coisa que eu. Passou, tudo passa pela cabeça da gente. A gente pensa assim: nunca mais vou poder tomar um banho. Tanta coisa passa. E você, de fato, porque você estava sentindo dor, né? Então, quer dizer, o banho você estava tomando, né, que era algo prazeroso, mas você não estava sendo prazeroso, É, né? Então, foi o seu primeiro banho, assim, falo de alívio em todos os sentidos, né? é De você estar verdade. viva, de você sentir ali que, né, essa segunda chance. Então, eu imagino como esse banho foi, E, não foi só um e, banho, né? e uma coisa assim, toda a equipe, né, me atendeu muito bem lá no hospital. E depois que eu saí desse banho, veio a equipe de fisioterapia, vieram pentear meu cabelo, né, era só os nós. Então, assim, Bem, desembaraçaram na medida que dava, e aí sim. fizeram vários exercícios, e a fisioterapeuta falou assim: você quer tentar dar uma volta, tentar andar um pouquinho com o andador? Aí eu fui e consegui dar uma volta por todo o setor da UTI, que são 20 leitos, né? Com quantos dias depois da cirurgia? No sexto dia. Sexto dia. No Você sexto estava dia. sozinha? Como é que foi a questão de visita? Você recebia a visita da Minha família? irmã ia, minha filha ia todos os dias, né? E seu esposo? O pai dos meus filhos também estava lá, Ah, tá. né? Sim. Mas nesse dia eu tava, nesse momento estava com a equipe médica. E como que foi para a família ver, né, que de fato não era coisa da sua cabeça, que você não estava, né, enfim, tentando achar algo, né, alguma doença. Como que foi que a família vê que realmente se tratava de algo que se demorasse muito você não estaria mais aqui? Como foi? Vocês chegaram a ter essa conversa? Eles chegaram a falar algo para você? Foi tudo muito, assim, inacreditável, né? Ah, não acredito, como pode? Era só uma dor. E, na verdade, a vida da gente é assim, né? Muitas vezes as pessoas não acreditam no que a gente sente, né? Mas a minha irmã esteve comigo o tempo todo, cuidou de mim na minha recuperação. O pai dos meus filhos esteve comigo na UTI nos dias, né? Sou muito grata. E o meu filho, na época tinha 10 anos, ele não foi nenhum dia no hospital. Ele tinha, ou ele tem, né? Eu acredito que algum bloqueio.
Depois eu fiquei sabendo que ele não falou na escola, É uma idade, né, compreensível, ainda mas muito ele novinho. sofreu. Então, assim, depois ele falou assim: eu não fui porque eu sabia que você ia voltar. Ou seja, de alguma forma, do jeito dele, ele estava intercedendo por você, né? Sim, Pedindo a Deus. E foi aí a forma como ele encontrou de ter certeza é verdade. de que você voltaria. E nesse dia, ô Jaque, que no sexto dia que eu andei toda a UTI lá com a equipe de fisioterapia, é assim, muito incrível que ali eu vi pessoas que estavam lá há meses somente ligadas a aparelhos, pessoas que estavam ali lutando pela vida, sabe? Eu vi pessoas que entraram e que infelizmente não saíram vivas. E Deus permitiu que eu entrasse, que eu ficasse consciente e que eu saísse para falar que Ele é Deus na minha vida, que Ele cuidou de mim a todo instante, que Ele cuida. Então isso é o início da segunda chance que Ele me deu. Exatamente. A sua história, assim, eu, né, fiz questão, por isso que eu falei, Patrícia, eu preciso, né, que você vá ao programa contar a sua história, porque o AVC também é uma outra situação que é muito recorrente dentro dos hospitais, né? Quando eu estava fazendo o meu tratamento, é, eu toda vez que eu ia, né, ao pronto-socorro, eu percebi que tinha muitos casos, sempre chegava. Ou era paciente que já estava lá fazendo exame, naquela correria, que é uma corrida contra o tempo, né? Porque, como você Exatamente. falou, você não tem noção do que está ali, então, tudo pode acontecer. Né? Por isso que o cirurgião ficou surpreso dele pegar as imagens ali e ainda te encontrar consciente. Então, eu presenciei em alguns momentos dentro do pronto-socorro essa correria ali da equipe médica mesmo, no relógio de fazer exame, estar conversando com o paciente, perguntando ao familiar o que aconteceu, né? E isso, eu falei, gente, como assim, né? Assim, depois de um tempo, onde falei, como eu fui algumas vezes, né? Eu sempre ia por causa da quimioterapia, então qualquer coisinha eu tinha que estar indo no pronto-socorro. E eu comecei a perceber isso. Eu falei, eu comentei com meu esposo, né? Falei, nossa, falei, me chamou a atenção como tem muitos casos de AVC. Já tem até uma equipe, assim, preparada ali no hospital, né? E pronta para poder receber esses pacientes que chegam, né, com esse quadro. E conversei também, tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas assim como você. O seu caso foi o que Uhum. mais me impressionou devido tudo que, como você compartilhou aqui do início, o processo, né, de você ter passado por vários profissionais e ninguém ter tido essa sensibilidade de, não, vamos investigar, vamos ver o que está acontecendo, não é normal, né, porque é tão falado, né, é tão incentivado, né, ó, sentir uma dor de cabeça constante, não perca tempo, vai ao pronto-socorro, né? A gente vê tanto esse É verdade. movimento e você seguiu tudo certo. Você fez tudo certinho, você procurou ajuda, você foi aos profissionais e ainda teve que escutar, né? Procura um psicólogo, um psiquiatra. Desse jeito, E nenhum desses infelizmente. profissionais, né, tudo bem, igual você falou, foi naquela época, mas é bom nós precisamos falar sobre isso, porque já é difícil para uma pessoa, né? As pessoas têm medo de ir ao médico, as pessoas têm medo ainda tem muito essa fala, né? Se eu for no médico, eu não gosto de ir ao médico porque se a gente chegar lá, eles acham alguma coisa. Mas a gente não pode, né, deixar ter esse medo, né, ter essa ignorância e principalmente não deixar também que a fala dos profissionais venha também ser aquela determinação, né, ter essa preocupação, né, como você teve, foi em um, foi em outro e foi, você se permitiu também ser sensível a Deus, né, que eu falo que nessa hora você tem que estar conectado a Deus para você ser guiada e você teve isso no momento que você viu que se você não tivesse, né, esse posicionamento, poderia
custar a sua vida, e você sentiu ali Deus falando, vai ao Metrocall, procura alguém, né? E você viu como que a sua obediência, a sua entrega, quando eu falo aqui da espiritualidade, Graças a da sua Deus. confiança em Deus, como que o milagre começou ali, você de fato vê, né? Já estava acontecendo, mas eu acredito que nesse momento você começou a ficha cair, não foi? É verdade. É assim, quando a gente tem essa sensibilidade, né? A gente tem que pedir a Deus essa sensibilidade para poder ouvi-lo, né? Então hoje eu agradeço muito por tudo que eu passei, porque hoje, Patrícia, você não tem lutas? Não, eu Ficou tenho. sequelas, né, que você É, comentou. Quais é, foram as quem, sequelas? quem olha assim, você não ficou com nenhuma sequela física. Eu glorifico a Deus por isso, porque eu tive que fazer acompanhamento, porque logo depois da cirurgia, não conseguiu tirar todo o sangue. Aí todo mês eu tinha que fazer tomografia. Aí todo mês diminuía um pouquinho, até que meu organismo absorveu todo o sangue, né? Sim. Graças a Deus. Mas cada vez que eu ia lá, eram várias histórias. Eu via pessoas com muitas sequelas, pessoas jovens, pessoas de 19, teve uma menina com 19 anos que eu vi que teve. Então, assim, é uma coisa muito triste. E aí, quando eu vi a minha situação, que eu fiquei somente com uns espasmos, com movimentos involuntários, e eu perdi um percentual do controle do sistema nervoso. Então, assim, se eu passo por um pico de estresse, minha pressão aumenta, né? Aí eu tenho que tomar um remedinho a mais. Sim. Mas eu lembro quando eu cheguei para a doutora Cláudia, né? Eu falei assim, doutora Cláudia, eu nunca fui de tomar remédio. Agora eu tenho que tomar 5 por dia, na época era 5, né? Sim, é. Aí ela pegou e falou assim, Patrícia, quantas pessoas queriam ter essa oportunidade? Ela falou assim, então sai daqui, toma os seus 5 remédios, viva cada dia, seja feliz, agradeça a Deus, glorifica a Deus, porque tem muitas pessoas que simplesmente caem e não têm uma segunda chance, né? A pessoa, porque o AVC, eu tive o tipo, né, o AVC hemorrágico e que muitas vezes é fatal, Sim. né? Mas tem muitos casos em que a pessoa simplesmente cai morta, né? Então, assim, eu falo que literalmente o Senhor me deu uma segunda chance de vida. Ele soprou em minhas narinas o segundo sopro da vida, né? E eu tenho muito que só agradecer, porque eu vivia uma vida muito corrida, eu vivia uma vida em que eu achava que eu tinha o controle de tudo, uma vida apegada a bens materiais, a trabalho, a metas. E a palavra do Senhor diz que o nosso Deus onde está onde o nosso coração. E o meu coração estava onde? No meu trabalho, no que eu tinha que fazer, nas metas que eu tinha que cumprir. E Deus estava em último na minha vida. Então eu acredito que muitas vezes quando Deus permite algo acontecer, que é uma sacudida, é uma segunda chance, e eu glorifico a Deus por ter tido essa segunda chance, por ter sido sacudida mesmo, né? E hoje ele é prioridade na minha vida, que é servir ao Senhor, é fazer a vontade dele, é viver para falar do que ele faz na minha vida cada dia, porque cada dia é um presente. Estar aqui hoje, falar do que ele fez e faz a cada dia, porque nós acordarmos, nós deitarmos, é um privilégio.
né? Sim. Cada dia. Inclusive envelhecer, né? Eu falo, É. eu vejo as pessoas às vezes preocupadas, né? Numa busca Incessante. assim, fora, eu falo que o autocuidado, nós devemos ter sim, né? Cuidar da pele, cuidar do cabelo, até nós que somos mulheres, né, vaidosas, nós temos Ai, que nos mas eu assumi cuidar. meus brancos. Assumi. Mas olhando, né, para esse outro lado dos exageros, né, da não aceitação de que envelhecer é um privilégio, gente. Hoje vou fazer 36, exatamente a idade onde você, né, passou por esse momento tão turbulento, né, mas eu recebi o diagnóstico, né, do câncer 2 dias depois do meu aniversário, quando eu fiz 33 anos. Eu Meu fiz Deus. 33 anos e logo depois eu recebi o diagnóstico. Então, assim, hoje eu tenho esse olhar, sabe? Assim, cada aniversário para mim é um presente, como você falou, né? É um presente, é uma dádiva que Deus me deu de eu poder estar aqui viva e você, né? Obrigada, eu agradeço a Deus assim, pelo privilégio de ter te conhecido, conhecer a sua história. E hoje, né, estamos deixando aqui para outras pessoas poderem acessar e ver, né, que todos nós estamos sujeitos a passar por alguma coisa, alguma situação, né, na vida. Sim. E cabe a cada um de nós saber como nós vamos olhar para essa situação. E eu acho admirável a forma como você olhou para tudo isso como um presente de Deus, como segundo sopro da vida, como você falou. Assim também como eu vejo na minha história, na vida de muitas outras mulheres que já passaram por aqui e ainda vai passar, né, de Amém. como isso, é um presente, porque estamos sujeitos, nós somos seres humanos, né? Eu falo que se a gente tivesse imune, não existiria médicos, não existiria hospital, né? Não teria esses profissionais para nos socorrer. É verdade. Mas estamos sujeitos, então, quando essa situação acontece, o que nos resta é a fé. Né? E dá para ver assim como a fé, né, se move, se Amém. movendo aí em você. Amém. E eu gostaria que você deixasse um recado, né, para quem, né, vai nos assistir futuramente. É o que você deixa aí, né, dê a palavra para você. Primeiramente, quero te agradecer muito, né, de coração, essa oportunidade de estar falando da minha história, dessa oportunidade que Deus me deu. Quero agradecer a Deus, né, essa oportunidade, que pessoas possam ser tocadas, né, possam ver esse vídeo, possam receber a paz do Espírito Santo e crer que Deus tem o controle de todas as coisas. Nós não temos o controle de nada. E quando nós achamos que nós temos, Ele mostra que Ele é Deus. Então, que todos possam ser gratos por cada dia de vida, pelo acordar, pelo deitar, pelo poder enxergar, por poder se alimentar, por poder fazer uma caminhada. Isso eu falo até para mim. Eu falo, gente, estou precisando fazer mais atividade. Então, assim, mas que Deus abençoe grandemente a todos, né? A todos que vão assistir. E muita gratidão. Seja grato. A gratidão atrai bênçãos. Eu agradeço Amém. muito. Eu que agradeço, né, por você ter vindo, que você continue, né, recebendo todas essas bênçãos que Deus tem, né, Amém. derramado na sua vida. Eu imagino que ainda tem muitos desafios, né, que você ainda precisa, né, enfrentar, mas é admirável que mesmo diante desses desafios você ainda continua. É, a vida é uma luta diária, né? Então, a nossa força tem que estar em Jesus, que Ele é a nossa força. Se a gente achar que nós vamos conseguir sem Ele, só no nosso braço,
o fracasso é certo. Mas a vitória está em Jesus. Isso aí. Muito obrigada, viu? Agradeço imensamente. Obrigada, né, por você que, né, está nos assistindo, que assistiu até o final. Compartilhe esse vídeo, né, para quem você, né, Deus te tocar, colocar aí no seu coração, que precisa, né, assistir esse vídeo para poder encontrar essa fé, né, e saber que Deus cuida de nós de uma forma realmente sobrenatural, de uma forma misteriosa e estamos aqui. Muito obrigada, até o próximo programa.